pessoal, tudo bem? Eu sou o Flávio, professor de matemática, comigo aqui interpretando o Bruno e a gente vai falar hoje sobre polígonos, tá? Matéria do terceiro ano que a gente está focando, está linkando com a matéria de geometria espacial, lá dos prismas, prisma triangular, prisma quadrangular, das bases daqueles poliedros, tá bom? Para a gente saber como calcular essas bases lá atrás e, lógico, para também trabalhar aqui na geometria plana, tá bom? Então, vamos lá, vamos colocar a definição. São figuras geométricas planas e fechadas formadas por segmentos de reta. Os polígonos dividem-se em dois grupos, convexos e os não convexos. Convexo, o lado de um polígono convexo, ele consegue ficar dentro da figura. Os não convexos, não, ele não cabe lá dentro. Coisa básica, só isso, não tem que... não sofra por causa disso, tá bom? Quando um polígono possui todos os seus lados iguais e os ângulos iguais, nós falamos que esse polígono ele é regular. De novo, todos os lados são iguais e os ângulos são iguais, são polígonos regulares. Só isso, tá bom? E cada um vai ser nomeado de acordo com a quantidade de lado que a figura tem. Olha esse exemplo. Tem um polígono aqui. Vamos ver quantos lados que ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Qual será o nome desse polígono? Mas antes de a gente saber o nome dele, olha só, ele é marcado nos vértices por letras. Entre as letras, nós temos os lados do polígono, tá bom? Tem uma letra vértice, ou melhor, ângulo, a quina, beleza? Entre as letras aqui, nós vamos ter os lados deste polígono. Flávio, esses pontos, esse pontilhado, são minhas diagonais, algumas diagonais dessa figura. Então vamos lá. Falei de classificação e é de acordo com o número de lados. Um polígono, ele tem no mínimo 3 lados, tá bom? 3 lados eu vou chamá-lo de triângulo. E 4 lados? Quadrilátero, ou melhor, 4 lados, tá? 5 lados, pentágono. Repara, a partir do quinto para baixo, a gente vai ver aqui, o nome muda completamente. Olha lá, 6 lados, hexágono, 7, heptágono. Pensa lá no futebol. Para quem é americano, né, vai chegar aqui num número bacana. Ó, 10 lados, Deca campeão, o América foi Deca campeão mineiro, né? Então, dá para usar isso como lógica. O time ganhou 2, é bi, 3, tri. 5 vezes igual o Brasil é campeão, ele é pentacampeão, então pentágono. Então, 5 lados, tá bom? Hexa, que é o que o Brasil está buscando, né? E assim vai, beleza? Fácil, não tem muito erro não. Tenta ligar com os primeiros nomes, a partir de 5 lados, né? 3 lados é triângulo, tem 3 lados é triângulo. 4 lados, quadrilátero. E esse de 4 lados não é só o quadrado, tá? É quadrado, é retângulo, é trapézio, um paralelogramo. São tipos de quadriláteros, beleza? Possuem 4 lados. Puxando aqui um pouquinho, ó. Se os ângulos de um polígono são iguais, ele será chamado de equiângulo, ou melhor, o quadrado, por exemplo, ele tem 4 ângulos, 4 lados. Os ângulos de um quadrado são iguais, então eles são equiângulos. Todos os ângulos de um quadrado valem 90 graus. Do retângulo também. Dá para já começar a diferenciar. O trapézio, por exemplo, não tem os 4 ângulos iguais. Tá bom? Alguns podem. Tem alguns que têm os ângulos parecidos, mas não são todos iguais. Beleza? Congruente. Eu estou focando muito nisso, porque às vezes o menino se perde no nome. O que é congruente? Igual.
tá bom? Tenta guardar isso. Uma regra básica aqui, quanto à soma dos ângulos internos de um polígono. Como eu já falei, um menor polígono tem 3 lados. Se você for um dia trabalhar com topografia, com agrimensura, vou dar um abraço para o Renato Brum, porque foi ele que me ensinou essas coisas. Existem os polígonos abertos, mas é lá na agrimensura, tá? Geralmente, aqui, quando a gente fala polígono, a gente está falando de figuras fechadas, beleza? Então, nas figuras fechadas, o mínimo de lado que vai ter vai ser 3. Então, 3 lados, a soma dos seus ângulos vai ser 180. Ah, vou aumentar mais um lado. Então, não vai ser mais um triângulo, ele vai ser um quadrado, um retângulo ou um trapézio, né? A soma dos ângulos vai ser 360. A figura aumentou um lado, o ângulo aumentou quantos? 180. Aí se aumentar mais um, mais 180. Então 4 lados, 5 lados, 540. 6 lados, 720. Faz a conta, começa a fazer a diferença aqui de um para o outro, ver se fecha ou não. Beleza? Tem 7 lados, 900, 8 lados, 1080, 9 lados, 1260, 10 lados, 1440 e assim vai, tá? Mais um pouquinho aqui. Ah, mas eu quero saber como é que eu calculo isso com fórmula. Então tem uma fórmula para isso. A soma dos ângulos vai ser o número de lados menos 2 vezes 180. Acharam a lógica, tá? Então, o n é número de lados, o resto é da fórmula. Então, como é que vai ficar? Vamos pegar um exemplo, pentágono. O que é o pentágono? Penta, 5, 5 lados. Então, 5 menos 2, que é da fórmula, né? Vezes 180. 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, 540. Será que está certo? Será que a conta está certa? Será que eu errei? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. Então, o 1 vale 300, o 24, 240. 300 mais 240, 540. Não entendeu nada, né? A gente começa a fazer as contas já de cabeça, porque a gente está treinando. Você pode chegar nesse nível também treinando. É só prática, tá? Não tem nada de ser melhor que os outros. É só prática. E tenho certeza que muitos aí, só de bater o olho, já fez a conta. Facinho, né? Vamos lá. E para achar o valor de cada ângulo, eu falei a soma dos ângulos internos. Agora eu quero saber quanto vale aquele vértice. Ah, eram 5, eu quero saber o valor só de um. Então o que eu vou fazer? Ângulo interno é igual a soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados. Ok? Só isso. Aí vai ficar assim, ó, no exemplo. Eu não trabalhei com pentágono, então vou continuar com ele. 5 lados, ele vale quanto? 540. Jogando na fórmula, vai ficar assim, 540 dividido por 5, que dá 108. 500. 540 é 500 mais 40. 500 por 5, 100. 40 por 5, 8, 108. 100 mais 8, 108 graus. Eu estou me exibindo aqui para vocês, tá bom? É fácil fazer as contas de cabeça assim. Esses números pequenininhos dá para fazer, tá? Estou fazendo gracinha com vocês, mas não é para mostrar que eu sei mais, é para mostrar que praticando a gente chega lá, tá bom? Eu tenho certeza que vocês são bons demais lá no videogame, porque vocês jogam muito, vocês treinam muito, vocês estão praticando muito. Até aquela fase que você custou passar, agora você está dando aula de como passa aquela fase para o seu colega. Não acontece isso? É a mesma coisa na matemática, beleza? Então, seguindo aqui, ó, vai ficar assim, ó, mais um exemplo. 6 lados. O hexágono, a soma dos ângulos internos dá 720. Se você usar a fórmula lá atrás, você vai saber que é 720. E o valor de cada ângulo vai ficar como? 720 dividido por número de lados. No caso, 6. Então, vai ficar 720 por 6, que dá um total de 120. Facinho. Facinho, gente. É fácil. Vai treinando. Vou pedir uma coisa para vocês. Esquece a calculadora. Para de mexer com a calculadora.
Você vai fazer uma prova lá no Enem, vai fazer uma prova lá da escola, uma prova do governo. Esquece a calculadora por enquanto. É bom saber mexer, é bom saber manusear, mas no momento que a gente ainda está dentro da escola, afasta ela um pouquinho da sua vida. Por enquanto, vai treinando, vai virar hábito, você vai começar a achar formas mais fáceis de guardar, mais fáceis de praticar isso, beleza? Então, pulando aqui, ó. E a soma dos ângulos externos? Esse talvez seja o mais fácil. Por quê? A soma dos ângulos externos sempre vai valer 360, independente da figura. Tá bom? Então, vamos lá. Se vai valer 360, quanto que vale cada ângulo de uma figura? Então, você vai pegar 360 e dividir pelo número de lados da figura. Se for 3, se for 5, se for 10 e assim vai, tá bom? É só aqui a fórmula. E o que é o A é o ângulo externo e o N no número de lados. Pulando aqui para um exemplo, de novo com 5 para a gente manter a didática aqui. Né, 5 lados, 360. Eu vou fazer o quê? 360 dividido por 5. Não tem nem que guardar. Soma dos ângulos externos, 360. Quantos lados tem minha figura? 3. 360 por 3. 4. 360 por 4. 10. 360 por 10. E assim vai. Só isso, né? Então, 360 por 5 dá 72 graus. Agora a pergunta, como é que eu sei que eu estou certo? Essa é a pergunta que todo mundo quer ter certeza. Eu estou certo ou estou errado? Não dá uma dúvida? Prova de múltipla escolha, achei letra A, agora eu estou com dúvida na B, estou com dúvida na E. Aí às vezes você apaga o certo e marca o errado. Já aconteceu com você? Comigo acontece direto, tá? Não é privilégio só seu não. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue achar um meio termo aqui para todos nós. Olha só, para a gente saber se a gente está correto. A soma do ângulo interno mais a soma do ângulo externo sempre vai ser igual a 180. Se vai ser igual a 180, vamos pegar o exemplo que nós fizemos, né? O ângulo interno do pentágono deu quanto? 108. E o ângulo externo do pentágono tinha dado quanto? 72. Então, 108 mais 72. Deu 180? Não sei. Vamos lá, vamos ver. Tem que achar 108, que é o ângulo interno que a gente tinha achado, e 72 o ângulo externo. Soma aí para mim. Deu 180 graus? Deu sim. 180 graus. 108 mais 72, 180. Está correta a questão? Está correta. É uma forma da gente ter certeza que nós fizemos certo. Tá? Dá trabalho? Matemática dá trabalho. Não vou ficar mentindo para você, falando assim, não, é tudo fácil, é a mil maravilhas. Não, não é, tá? Mas é prática, a prática que tira esse peso das nossas costas. Então, seguindo aqui, o que eu vou trabalhar aqui agora? A diagonal, ou as diagonais de um polígono. O que é a diagonal de um polígono? Ó, D de diagonal, N, número de lado, vezes N menos 3 dividido por 2. Ó, D de diagonais, N, número de lados. Então, seguindo aqui, ó. Vamos fazer uns exemplos aqui agora. Vamos pegar o heptágono, sair um pouquinho do pentágono aí, fazer com o heptágono agora. Heptágono, hepta, 7, ou gono, lado, 7 lados, né? Então vai ficar, quem que é o N? 7. Então vai ficar 7 vezes 7 menos 3 dividido por 2. Aí é a matemática que mata todo mundo. Se você não colocar parênteses, se você não colocar o parênteses, você vai fazer a multiplicação e depois subtrair. Então, não é 7 vezes 7 menos 3. É 7 menos 3 vezes 7. Qual que é a regra? Tem multiplicação e parênteses. Cuidado com isso. Parênteses vem antes de multiplicação e divisão. Beleza? Então vai ficar assim, 7 menos 3.
4, 7 vezes 4, 28. 28 por 2 dá 14. Então, o número de diagonais do heptágono, que tem 7 lados, é 14 diagonais. Facinho, moleza. Não tem segredo, tá, gente? O negócio é guardar a fórmula. Vou passar um macete para você. Você não gosta de estudar. Se você não gosta de estudar, já diz os antigos que é normal. Você é uma pessoa normal. Mas tem que praticar. Praticando, a gente vai começando a tomar gosto das coisas. Beleza? Eu não guardava isso aqui de cabeça. Mas a prática levou a gente a guardar. Começa a descobrir qual que é o seu tempo de estudo também. Qual que é o tempo que você consegue estudar concentrado. Beleza? Se você começar a pegar esses pontos e descobrir qual que é o seu tempo de concentração, você vai começar a guardar essas coisas de forma mais rápida. Beleza? Contar um segredo para vocês. Quando eu comecei a estudar lá na faculdade, o meu tempo de concentração era 15 minutos. Depois disso não adiantava estudar mais nada. Então eu tive que treinar para chegar hoje a meia hora, que não é muita coisa, tá? Depois a gente pode falar a respeito disso. Mas seguindo aqui, ó, mais um exemplo pra gente. Triângulo. O triângulo tem diagonal ou tem diagonais? Vou usar a mesma fórmula, tá? Pra gente já ter certeza. Triângulo tem diagonal? Vamos lá. Qual que é a fórmula? N vezes N menos 3 dividido por 2. Então vamos lá. Triângulo tem 3 lados, vezes 3 menos 3 dividido por 2. 3 menos 3. Opa, repetir de novo. Dá o quê? 3 menos 3 dá 0. Desconsidera, é igual sala de aula, a gente erra, tá? Normal, mas desconsidera. 3 menos 3 dá 0, não é? 0 vezes 3 dá 0. Você não tem nada, vai dividir comigo, você vai ficar com o quê? Com nada. Então, quantas diagonais tem um triângulo? Nenhuma. O triângulo não tem diagonal. Beleza? Peço desculpa pelo erro. Eu vou falar uma coisa, não tem problema em errar. O problema é você ficar dando desculpa para o seu erro. Beleza? Pede desculpa e segue. Tenta não errar de novo. É a vida, ninguém é perfeito. Jogar pedra, todo mundo vai jogar. Usa as pedras para continuar crescendo. Beleza? Vamos tomar mais um exemplo? Vamos pegar aqui tudo. Quadrado. 4 lados, não é? Então vai lá. Quantos lados? N é igual a 4. 4 menos 3 dividido por 2. 4 menos 3, 1. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, o meu quadrado tem 2 diagonais. Beleza? Se você fizer para o retângulo, também vai ser isso. Para o trapézio, também vai ser. Ah, por quê? Porque eles têm 4 lados. Só isso. E, por fim, até a próxima aula. Gente, estudem. Busque estudar. Vai praticando. Eu gosto de errar porque eu mostro para você que nós temos possibilidade, errando, de conseguir acertar lá na frente, tá bom? Tente, 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 tente. Ah, eu errei uma vez, eu errei 2. Continua, continua, vai valer a pena. Abraço e até a próxima aula. Diariamente levamos até você as notícias da sua cidade. Oi, tudo bem? Sou Flávio, professor de matemática. Comigo aqui está a Camila, a nossa intérprete de Libras. Nós vamos falar hoje sobre polígonos. Colocamos como polígonos 2 para dar continuidade à primeira aula de polígonos.
A gente está trabalhando aqui com a ideia lá da geometria espacial para completar o raciocínio da primeira aula lá de geometria espacial e aqui como geometria plana, tá bom? Vamos lá. O que a gente vai falar? A gente vai falar sobre perímetro e área. O que é perímetro? O que é área de uma figura geométrica, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho sobre essas coisas hoje. O que é para você? O que é perímetro? A gente chega numa cidade e geralmente fala assim, perímetro urbano. O que isso quer dizer para as pessoas que estão lendo? Vamos tirar um pouquinho de dúvida? Bom, perímetro. Soma de todos os lados, ok? Ou melhor, você vai pegar uma figura geométrica e vai simplesmente somar todos os seus lados. Simples, é muito simples. Vamos pegar aqui um exemplo. A gente tem um retângulo, possui comprimento de 10 centímetros e largura de 5 centímetros. Qual é o perímetro do retângulo? Repara, o retângulo ele possui dois lados paralelos. Aí a gente chama aqui, se a gente trabalhando com geometria plana, a gente fala base e altura. Tá bem? Tá ok? Então é o seguinte, a parte de cima vale 10, então a parte de baixo também vai valer 10. Se a lateral ou a altura vale 5, o outro lado paralelo também vale 5. Então é simplesmente somar todos os lados, não só os dois que estão descritos aqui. Tudo bem? Então vou pegar o quê? 10 mais 10, 5 mais 5. 10 mais 10 é 20, 5 mais 5 dá um total de 30 centímetros. Como é perímetro, a unidade medida vai ser de acordo com a da figura. A figura está falando ali que é centímetro, então eu vou permanecer com centímetro. Se fosse metro, metro. No perímetro a gente está medindo distâncias, tá ok? A menor distância de um perímetro então seria 0, que nem existe então a figura, beleza? Passando aqui, vou falar o perímetro de um círculo. Detalhe, círculo não é polígono. Mas já que a gente está trabalhando já com figuras geométricas, lá na geometria espacial tem os cilindros, os corpos redondos, e a gente vai falar um pouquinho de perímetro de um círculo, ou simplesmente a sua circunferência, ou a volta. Olha só, vamos pegar essa figura, ela tem um raio de 2 centímetros. Para eu calcular o perímetro ou a circunferência dessa figura, eu vou usar uma fórmula muito simples que é C, que é igual a 2 vezes π vezes raio. O que é o C? É a circunferência, é o contorno, é o perímetro. Olha, falei três coisas representando a mesma coisa, tá bom? Então, trocando o raio, a única coisa que eu estou fazendo mesmo é trocando o raio, então é 2π vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Então a resposta vai ser 4π centímetros, tá bom? Flávio, você falou centímetros, só tá cm. Não usa plural, tá, gente? Não vai colocar S lá no final da unidade, não, por favor. Flávio, mas quanto que vale π? Se você usar 3,14 ou pegar um número completo, um número aproximado vai dar 12,56 centímetros. Seguinte, quando a gente for trabalhar com π, olha o que está na questão. Tem alguns professores, algumas questões que colocam π igual a 3. Fala, mas não vale, é 3,14 e assim vai, é um número irracional. Nós sabemos, mas se a questão está pedindo para você arredondar, se for principalmente 3, é sempre geralmente isso, vai facilitar as contas. Levanta a mão para o céu e agradece, porque vai facilitar para você fazer uma conta. Num caso desse, se seu π valesse 13, sua resposta seria 12 centímetros. Pronto. Tá ok? Pode acontecer? Pode e acontece bastante. Seguindo aqui, olha só, nós vamos falar da área do quadrado, área do retângulo e a área do triângulo. Coloquei tudo junto para a gente ter uma noção, para mostrar para vocês que não é tão complicado como as pessoas gostam de desenhar. Matemática é ruim, eu não guardo as fórmulas, mas tem coisas que são muito simples. Olha só esse caso, eu tenho um quadrado, um retângulo e um triângulo. Aí eu coloquei lá no quadrado, no retângulo e no triângulo
as mesmas siglas. Olha, base, base e base. Altura, altura e altura. Nessas três figuras geométricas, para achar a área, eu posso simplesmente pegar base vezes altura. Para as três. Ah, quadrado, base vezes altura. Aí geralmente a gente trabalha como lado vezes lado. E no retângulo, a fórmula é do retângulo mesmo, que é base vezes altura. Mas você pode fazer essa analogia. Ué, por que eu tenho que guardar tantas coisas diferentes? Eu passo o correto para vocês, mas para a gente fazer a analogia das figuras. Agora, olha do triângulo. Olha só, eu fiz um desenho de um retângulo e dividi ele por cores. Eu peguei exatamente a diagonal e dividi ela ao meio. Se eu dividir ela ao meio, na verdade, eu tenho o quê? 2 triângulos. Então, a área do triângulo também vai ser base vezes altura. Como eu peguei a metade, eu divido por 2. Então, na prática, como é que a gente trabalha? Quadrado, lado vezes lado. Do retângulo, base vezes altura. E do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Você vê que tem uma analogia entre eles, tá bom? Para você ver que é fácil, não é tão complicado assim. Passei 3 fórmulas de áreas, mostrando somente uma e as suas variações. Dá para guardar, dá para a gente fazer um time bacana, sem sofrer. Eu só queria que você batesse o olho e conseguisse enxergar isso também, tá bom? Seguindo aqui, também tem a área do triângulo equilátero. Ou melhor, o que é equilátero? A figura não representa tão bem assim, mas quer dizer que é o triângulo que tem todos os lados iguais, tá bom? Ou melhor, se um lado vale 3, os outros dois, cada um também vai valer 3, tá bom? Ah, 6 centímetros. Então, cada lado dele vai ser de 6 centímetros. E assim vai. Para essa área aqui, o que eu vou usar? Eu vou usar lado ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4, tá bom? É simples. O que eu vou fazer então? Vou descobrir um lado dele, vou levar ao quadrado, multiplicar por raiz de 3, dividido por 4. Lembrando que a raiz de 3 é um número irracional, vale lá 1,73. Às vezes, nesse tipo de questão, também colocam lá raiz quadrada de 3 é igual a 1,7, para ficar mais fácil, em vez de trabalhar com a raiz de 3, que é 1,73, e assim vai, tá bom? Que é um número infinito, número irracional. Seguindo, o paralelogramo, que eu também poderia colocar naquelas primeiras imagens, naquelas primeiras figuras geométricas, também é base vezes altura. Um detalhe aqui que eu coloquei de amarelo, que a altura é essa parte tracejada, tá bom? Essa é a parte da altura, não é essa parte oblíqua ou inclinada. Então, área do paralelogramo, base vezes altura. Só não coloquei lá porque ia fugir um pouquinho daquilo que eu queria explicar para vocês. Mas também é mais uma fórmula fácil. Opa, paralelogramo. Ah, base vezes altura também, igual a do retângulo. Beleza? Olha, aqui nós temos um trapézio. O que eu vou fazer? Qual que é a área dele? É base maior, que é a base de baixo, mais base menor, que é a base de cima, vezes a altura, dividido por 2. O que é a altura num trapézio? É isso aqui de amarelo aqui, tá bom? Onde tem um ângulo reto, beleza? Você vai focar nisso, não é a parte inclinada. Aqui, se eu quisesse achar essa dimensão, eu teria que usar o teorema de Pitágoras. Beleza, pessoal? Então, seguindo aqui, a área de um paralelogramo, que nós já falamos, e o losango. Olha só, antes da gente falar do losango, é losango ou é losangulo? É losango, beleza? Aí, só para brincar um pouquinho com a gente, não sou da área, eu acho que eu estou me atrevendo demais, mas uma coisa que sempre me incomodou desde que eu aprendi é menos ou menos. Seja ou seja. Gente, vão buscar falar mais bonito. Eu estou tentando.
Eu sei que eu tenho que melhorar bastante, tá? Então, olha só. É losango, nada de losango. É menos. Você tem 2 laranjas, ó, você tem 4 laranjas. Perdeu 2, não é 4 menos 2, é 4 menos, tá? Não existe a palavra menos. Seja ou seja, é seja. Vamos tirar isso do nosso vocabulário, vamos falar bonito. No detalhe, escrever bonito também, beleza? Ó, área do losango, então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar as 2 diagonais do losango e vou multiplicar. Diagonal maior e diagonal menor. Só isso. Tá ok? Área do círculo nós já falamos lá atrás. Não, a gente falou foi do perímetro, né? Nós não falamos do círculo, da área. O que é área de um círculo? Essa parte amarela aqui eu estou representando o meu raio. Lembra da bicicleta? A bicicleta tem o aro, e tem o cubo, e tem os raios que ligam o aro ao cubo, certo? Então, é igualzinho. Pensa, quando você pensar em círculo, lembrar do raio, lembra da sua bicicleta, moto, beleza? Então, o que é o raio? Sai do ponto central do círculo e vai até a sua borda, a sua extremidade. A distância dela sempre vai ser o raio. O dobro de um raio é o diâmetro. O que é um diâmetro? 2 vezes o raio. Então, qual que é a fórmula? É π vezes raio elevado ao quadrado, ou o famoso πr2. Fácil, simples. A única coisa que você teria que saber aqui na área do círculo é simplesmente o raio. Só, porque π é 3,14, dependendo da questão ele vai colocar valendo 3 ou simplesmente 3,14. Vai da questão, vai do professor. Se não tiver escrito lá, não colocou π igual a 3, então vale 3,14. Trabalha sempre com 3,14. Você não vai trabalhar com número infinito, certo? Então, seguindo aqui, e a área de um polígono regular? Como é que eu calculo? Eu coloquei APR, área de um polígono regular. Vai ser igual ao quê? Perímetro dividido por 2 vezes o apótema. O que é um apótema? Nós falamos isso lá na aula de geometria espacial, tá? Então, outra forma de trabalhar a mesma fórmula. O que é o perímetro? Não é a soma dos lados? Dependendo da figura, o que você vai fazer? Você vai pegar o número dos lados vezes a medida do lado dividido por 2 vezes o apótema. Ou melhor, é a mesma fórmula, só que escrita de forma separada. Só isso. Lá eu coloquei como perímetro e aqui eu coloquei como o número de lados e a medida do lado. Só isso. Detalhe, na geometria, quando a gente fala de perímetro, a fórmula de perímetro é 2π. Eu coloquei aqui só P para a gente não perder muito foco, para você entender melhor aí, tá ok? Para não falar que a gente está fazendo errado, está explicando errado. Não, nós não estamos explicando errado. É só para tornar para aqueles que não conhecem ainda, que fica mais simples para vocês. Então, na geometria a gente trabalha que perímetro é igual a 2π e semiperímetro, P. Aqui eu coloquei só P para mostrar que é perímetro, o contorno todo, tá? Então, seguindo aqui, ó, P de perímetro, o AP eu chamei de apótema. O pessoal coloca lá que o apótema vale A, é só o A, assim. Gente, é só para trazer uma dinâmica, uma didática, que às vezes na televisão a gente não tem como explicar melhor para você que está com dúvida. Então é só para ilustrar melhor, para você entender melhor aí da sua casa, tá? Então, seguindo, nesse caso aqui, N é o número de lados e L é a medida do lado, tá ok? E o AP, apótema, igual eu já tinha falado. Então, vamos medir aqui um polígono inscrito. Vamos falar um pouquinho antes de outra coisa. Figuras inscritas num círculo. Nós temos aqui um triângulo inscrito num círculo, o quadrado inscrito num círculo também e um hexágono também inscrito num círculo. Lógico que não ficou perfeito, né?
Eu tô aprendendo a mexer com essas coisas, sabe? Esse meio tecnológico. Mas nessas figuras, o que quer dizer para mim? Que cada vértice do meu polígono, ele encosta no círculo, tá? Seria só o vértice da figura. Aqui não ficou tão bem ilustrado, mas é para trazer essa ideia. Ou melhor, está dentro do círculo, tá bom? E repara, todo vértice, toda a quina da figura inscrita toca no círculo, tá bom? Tem uma regrinha simples para esses três. Que olha só, nós temos o lado e o apótema. Olha só, do triângulo vai ser lado vezes raiz de 3. O apótema dele vai ser o raio dividido por 2. E do quadrado, L raiz de 2. E o apótema, raio raiz de 2 sobre 2. E do lado do hexágono vai ser somente o raio. E o apótema vai ser o raio raiz de 3 dividido por 2. Flávio, foi muito rápido. O que eu vou fazer? Segura para o vídeo, anota, pesquise. Agora é a hora do correr atrás, que você que vai ter que fazer essa parte, tá bom? A gente passa aqui o conteúdo, dá uma pesquisada melhor, deixa eu aprofundar mais, então é só pegar aqui e vai correndo atrás, vai fazendo o teste, vai escrevendo, vamos batalhando. Ó, vamos fazer um cálculo rápido aqui. Calcule a área de um hexágono regular cujo lado mede 4 centímetros. Então, aqui um hexágono, né? Tem 6 lados, polígono de 6 lados. Ele tem um lado que vale 4 centímetros. E o raio dele também é 4 centímetros. E o apótema, eu vou usar a regra da fórmula de raio vezes raiz de 3 dividido por 2. Vou pegar a fórmula lá, né? Vou usar essa que é mais fácil, ó. Número de lados, 6. Quanto que mede o lado? 4. Dividido por 2 vezes o apótema. Poderia ter substituído de uma vez, mas vamos lá. Olha só. Quantos lados tem o hexágono? 6. Quanto mede esse lado? 4. Dividido por 2, igual da fórmula. E o apótema? Olha o apótema aqui. É raio, que também vale quantos? 4. Raiz de 3 dividido por 2. Vou mudar de lâmina aqui, para ficar mais fácil para a gente. A mesma continuidade, dando continuidade. 6 vezes 4 dividido por 2. 4 também divide por 2, não é? Vai dar 6 vezes 4, 24. Dividido por 2, 12. 4 dividido por 2 é 2. Então vai ficar 2 vezes 12 vezes 2, raiz de 3. Que dá 24 raiz de 3. Bom, alguns professores cobram dessa forma. Opa, aqui para mim tá bom. Se você chegar até aqui, é só colocar a unidade e tá pronto. Mas tem professor que vai que não, eu quero que você resolva também a raiz. Se eu tiver que resolver a raiz, então vai dar um total de 24 vezes 1,7. Eu coloquei o número completo, então vai dar 41,57 centímetros quadrados. A área, a unidade também é elevada ao quadrado, tá bom? Você também poderia usar dessa forma aqui. Eu fiz de outro jeito, com outra fórmula, porque o hexágono tem triângulos iguais, equiláteros, então poderia usar também essa fórmula, tá? Só mudei aqui o lado e vou chegar na mesma resposta. 16 por 2 dá 8, 3 vezes 8 é 24, 24 raiz de 3 dá 41,57 centímetros quadrados. E só isso, tá bom, pessoal? Eu tenho mais um exemplo aqui. E o perímetro dele era simplesmente pegar o número de lados e multiplicar por 4, que é 6 vezes 4, 24 centímetros, ok? E é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Tenha uma boa semana. Dê um abraço na sua mãe, dê um abraço lá no seu pai. Aproveite esse tempo que você está em casa, estude mais, ame mais os seus familiares e tudo de bom. Obrigado.